que afora, professora Ana Maria Freire, que com ele foi casado e que hoje é sua legítima herdeira em relação à sua obra e à sua trajetória, professora Elisete Arelaro, né, que com ele atuou na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo e outras circunstâncias, e a professora Sônia Krupa está sentada, né, ali pelo meio, lá no fundo, né, que também teve atividade com ele. 3 mulheres, junto com Ana Maria Saul e Cecília Guaraná, tiveram uma força muito forte no trabalho que Paulo Freire pôde fazer, né, dentro da nossa sociedade. E eu, que tive a honra imensa de há 20 anos, esse ano faz 20 anos, de ter defendido minha tese de doutorado sob a orientação do professor Paulo Freire. Ele foi meu orientador de doutorado. Se a professora Anitta disse que dele não foi aluna, eu fui. Se ela disse que ele nunca nela quis ensinar coisas, a mim quis e ensinou. E ele o fez porque eu era orientando dele. E é claro que eu entendo isso. Não, mas ele fazia, e fazia muito bem. Que coisa magnífica. Há 20 anos eu estava com a minha defesa de doutorado agendada, né, para o mês de maio de 1997. E no dia 2 de maio de 1997, antes, né, da defesa do professor Paulo, num sábado, logo cedo, ele faleceu. E por isso nós tínhamos organizado esse ato acadêmico na PUC São Paulo, na qual eu ensinei por 35 anos e onde eu fui aluno também de Paulo Freire. Nós adiamos essa defesa e ela aconteceu em junho de 1997, com a presença como examinadora também da professora Elisete, que aqui está, que estava na minha banca de doutorado. Claro que um dia eu dei o troco, eu fui da banca de professora titular dela, aqui na USP, com uma diferença. A minha defesa de doutorado demorou 5 horas e a banca para titular dela demorou 3 dias. Né? Portanto, eu fiquei 3 dias podendo inquiri-la, né, com alegria imensa. E como o professor Paulo se ausentou fisicamente, porque faleceu, eu pedi para que a universidade chamasse para fazer a composição da banca a professora Ana Maria Freire, que lá estava também. Por isso, estar aqui agora, ao lado de uma pessoa da qual fui colega durante muitos anos em algumas universidades, né? Quando ela casou com o professor Paulo Freire, como ela lembrou, ela tinha 54 anos e ele tinha a idade que eu tenho hoje, né? Quando vocês se casaram, um pouquinho mais novo, eu vou fazer 54, aliás, 64, ele tinha 66. E estar aqui agora é sempre emocionante, com tanta gente que lota esse espaço, especialmente para nós lembrarmos algo. Eu estou com uma dificuldade de saúde momentânea, que eu quebrei o joelho, tanto que eu estou de muletas, por isso que eu não me levantei, em algumas situações. Quebrei o joelho, mas não quebrei a esperança. E é interessante porque, quando eu fiz a minha tese de doutorado, da qual ambas participaram, né, como examinadoras, essa tese depois foi publicada com um livro chamado A Escola e o Conhecimento. E esse livro tem uma dedicatória. Esse livro é dedicado a Paulo Freire. Aliás, com as palavras que eu vou dizer agora. Eu escrevi a Paulo Freire, que coisa forte, né? E a ideia de tudo aquilo que é a amorosidade dentro da vida. Paulo Freire é a encarnação da amorosidade e da esperança, um homem, né, como a professora Anitta descreveu, com as suas coisas que eram críveis e incríveis. Uma delas eu presenciei, em relação a Chico Buarque. Eu estava na mesma circunstância. Eu nunca vi o professor Paulo manifestar expressões de ciúme, exceto em relação a Chico Buarque. Não sei porquê. Uma vez num comício, você lembra? Nós estávamos num comício no Pacaembu, exatamente ali, e o professor Paulo e a professora Anitta moravam no alto lá, né, em direção à doutora Arnaldo, e nesse comício, de repente, chega, era uma discussão sobre a presidência da República, o comício era para isso, chega Chico Buarque, sobe no palanque, e por alguma razão que eu desconheço, todas as pessoas ficaram encantadas. E Chico Buarque deu um abraço tão forte na professora Anitta e deu-lhe um beijo à la carioca, um de cada lado,
que o professor Paulo desceu do palanque e foi embora a pé. Das coisas que pude com ele conviver, essa foi a mais humana. A mais humana. Certa vez, Lisete, me perguntaram o que eu achava mais incrível em Paulo Freire. E eu disse que havia 3 coisas que eu achava incrível. Primeiro, Paulo Freire ser. Isto é, existir. Uma pessoa como ele ter existido e existir entre nós. A existência de alguém que, como eu, é humano, mas que era um humano absolutamente magnífico, magistrado de várias coisas, magistério, que foi algo que ele abraçou como sua carreira, embora formado em direito. Muita gente supõe que Paulo Freire era pedagogo, né, no sentido de formação de carreira, mas ele era advogado na origem, o que significa que alguns advogados ainda têm salvação. Paulo Freire, uma pessoa que encarnou com grande magnitude a ideia de ser magnífico. E ele ser humano, eu achava incrível, porque também eu sendo, também nós sendo humanas e humanos, partilhamos, né, do mesmo tipo de fonte vital que alguém que dedicou a existência, não sozinho, mas intensamente, a elevar a vida, a propagar a noção de fraternidade, a não ser cínico naquilo que dizia, a não distanciar-se daquilo que afirmava, de encarnar, colocar carne dele mesmo naquilo que acreditava e pregava, inclusive do amor imenso que teve por Anita Freire, por Ana Maria Freire. Amor esse tão intenso, marcado até, como eu contava há pouco, pelo ciúme. Claro, há um componente no ciúme que às vezes é exagerado, em alguns momentos é perturbador, mas ter ciúme de Chico Buarque é perdoável. E ser objeto do ciúme de Paulo Freire é invejável. Eu sempre fiquei com inveja dele ter ciúme da Anitta e nunca ter de mim. E olha que nós tivemos uma relação de amor, né, no sentido agápico, fraterno, imenso, né, muito forte. Não só comigo, com outras pessoas também, mas também comigo. E a segunda coisa que eu achava incrível, como o fato de Paulo Freire ser, é que ele não só era, como ele era brasileiro. Se nós imaginarmos que a nossa nação, que hoje tem 517 anos, teve na sua trajetória muitos homens e mulheres magníficos, mas um deles, Paulo Freire, não só era um ser humano, como era um ser humano que nessa pátria, nesse território, nesse lugar de vida, construiu uma concepção universal de educação, com uma filosofia de educação, com uma epistemologia, uma teoria sobre o ato pedagógico como um ato amoroso, como um ato de autonomia, como um ato de esperança. Não é casual que ele tenha propagado essa convicção pelo mundo afora, porque Paulo era um homem universal, no sentido de sentir-se humano em todos os lugares. Todas as vezes que eu me lembrava do professor Paulo Freire, eu o conheci por leituras, antes de conhecê-lo pessoalmente, eu o conheci pessoalmente exatamente em 1979, quando ele voltou do exílio e foi recebido na PUC São Paulo também, né, e eu lá estava no dia que ele chegou. Uma das coisas especiais era imaginar, né, o quanto que Paulo Freire guardava para mim a memória de um pensador latino chamado Terêncio. Terêncio é autor de uma frase que muita gente conhece, em que ele dizia: tudo que é humano não me é estranho. Tudo que é humano não me é estranho. E é curioso porque Paulo Freire não só era um ser humano, mas era um ser humano brasileiro universal. Isto é, um homem de todos os tempos. Terêncio era o autor predileto de Karl Marx.
Aliás, Marx, uma vez, para sua filha, Jennifer, fez uma lista de coisas que ele queria responder naquele jogo antigo que revistas faziam, isto é, uma resposta. Qual a tua comida preferida? Qual o país que você mais gosta? Qual a música que você mais aprecia? Qual é o teu grande inspirador? Qual é a tua frase da vida? Karl Marx escreveu de próprio punho que era Terécio com tudo que é humano não me é estranho. O professor Paulo Freire não era um marxista no sentido usual do termo, mas era um marxiano, isto é, era um estudioso, né, do pensamento de Karl Marx, adotava algumas das posturas que Marx teve como filósofo, mas não adotava o conjunto da obra de Marx. Né? Paulo Freire foi capaz de, a partir também de Marx, construir um pensamento próprio, autônomo, independente e, ao mesmo tempo, universal. Por isso eu me espantei um dia, como incrível, que Paulo Freire fosse humano, e eu também. Portanto, meu irmão. Portanto, teu irmão. Que Paulo Freire, além de ser humano, também era um ser humano brasileiro, mas que era antes ser humano do que brasileiro. Havia uma terceira coisa que eu achava incrível. Não só ele ter existido, como ele ter existido como brasileiro, e em terceiro lugar, ser nosso contemporâneo. Porque ele poderia ter existido como Terêncio lá pelo século I. Ele poderia ter existido como Karl Marx pelo século XIX, como Comênios, como a obra que fez Maria Montessori, aliás, a primeira mulher na Europa que pôde terminar medicina. Numa época em que as mulheres eram proibidas de fazer curso de medicina, porque elas teriam que tocar nos corpos dos outros. Não é casual que, embora ela tenha feito medicina, Maria Montessori, ela teve que ir para o campo do cuidado de crianças, porque a sociedade até aceitou que uma mulher fizesse medicina, mas ela não poderia tocar em corpos de adultos. E por isso ela se dirigiu, para nossa alegria, ao mundo da infância. É claro que seria bom que Paulo Freire tenha existido sempre eu pudesse, mas ele é nosso contemporâneo. Você já imaginou você ser contemporâneo de pessoas como Paulo Freire, Nelson Mandela, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Irmã Dulce, Martin Luther King? Nós podemos ser contemporâneos. Você diz como? Esses já se foram, mas eles continuam conosco. Eles continuam nossos contemporâneos. Aliás, eu vou dizer uma coisa que parece óbvia, e é. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. Não há um ser humano na história que não tenha vivido na era contemporânea. A questão é que, na nossa contemporaneidade, Paulo Freire está. Nós somos privilegiados desse ponto de vista, porque como ele, humanos e humanas somos, como ele, brasileiras e brasileiros somos, mais universais, como ele desejaria, mas também somos dele contemporâneos. Quando entrei hoje aqui nesse auditório e vi essa frase que está dos dois lados, enquanto lembramos, tudo é possível, eu me lembrei de algo especial. Lisete disse, com toda razão, que essa é uma semana de comemoração. Na minha universidade de origem, que é a PUC São Paulo, também é uma semana de comemoração, porque sexta-feira agora, 22 de setembro, fará 40 anos da invasão da PUC por forças militares de repressão. Uma quinta-feira, 22 de setembro de 1977, eu estava dando aula na sala T42, na PUC, e fui detido naquele dia, vários já tinham sido em outros momentos, mas fui detido naquele dia por uma aluna minha, que era policial, e a gente não sabia. E claro, depois ela foi reprovada. Mas não, atenção, não porque eu a tenha reprovado, porque eu não faria isso só porque ela tinha me prendido. É porque ela não veio mais, por isso ela reprovou-se por falta. E sexta-feira agora são 40 anos desse evento. Paulo Freire não estava na PUC em 1977, mas ao chegar nela, a partir de 1979, naquele mesmo teatro, onde ele foi recebido
Nós, amigos e amigas, dele nos despedimos no dia 2 de maio de 1997, quando o corpo dele faleceu. E, portanto, naquele mesmo lugar. Nós, contemporâneos e contemporâneas dele, lembramos que ele não só é um ser humano, como o brasileiro é universal, como, além de tudo, vivemos na mesma época e com ele. E ao olhar essa frase, enquanto lembramos tudo é possível, eu me lembrei que essa é uma semana de comemorar. E nós comemoramos quando a gente lembra junto. A palavra comemorar significa lembrar junto, memorar junto. Por isso, hoje é sim uma parte de uma comemoração em que nós lembramos juntos de uma pessoa. Eu nem sempre digo sobre Paulo Freire de um homem. Eu gosto mais de dizer uma pessoa que é universal, que é contemporânea nossa e que é brasileira. E eu não falo de ser brasileira com o patriotismo tolo, né, daquele que é xenófobo. Aliás, uma das coisas que eu desejo é que a gente tenha orgulho da brasilidade, como a professora Ana Maria lembrou, sem que isso signifique o desprezo a pessoas que não são da nossa nação. Claro, uma das coisas que eu sempre digo e gosto é que talvez eu não viva isso que eu vou dizer agora, mas eu espero colaborar para que isso que eu vou dizer aconteça. Eu espero que um dia nós não tenhamos mais hinos nacionais. Que um dia nós sejamos capazes de não ter um hino para cada país, porque cada hino nacional, de maneira geral, ele é agressivo, ele é belicista, ele é excludente. Quase todos os hinos são assim: pega, enforca, corta, passa a espada, mata. Menos o nosso, que fala: verás que o filho teu não foge à luta, se precisar. Senão a gente deita no berço esplêndido. E nós começamos o nosso hino fazendo uma coisa que o professor Paulo gostava de fazer, que era ouvir. Ouvir. Eu fico envergonhado quando eu encontro algumas pessoas que vêm comigo conversar e nem sempre eu dou toda a atenção que a pessoa precisa. Porque às vezes eu estou preocupado com outra coisa, às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou de passagem. O professor Paulo fazia uma coisa incrível, ele ouvia mesmo as pessoas. Fosse a pessoa que ligasse atrás da empresa equivocada, né, no telefone, seja na rua, seja alguém o parasse, ele parava para ouvir. Quando a gente começa dizendo ouviram do Ipiranga, sexta-feira passada foi aniversário de nascimento de Rubem Alves, um dos nossos maiores educadores, nome da Universidade de Campinas, que, aliás, foi aquele que recebeu o professor Paulo Freire na Universidade de Campinas com um parecer no Conselho Universitário, porque pelas regras acadêmicas, para que um professor pudesse ser acolhido numa universidade, ele precisava que houvesse um parecer de um outro professor da universidade dizendo que ele podia dar aulas ali, porque ele era capaz. E coube a Rubem Alves fazer um parecer sobre se Paulo Freire era apto a ensinar. E é belíssimo o parecer, né, porque ele fala de coisas maravilhosas. E Rubem Alves, que sexta-feira agora, né, foi aniversário dele de nascimento, ele que nasceu, né, exatamente no dia 15, né, de setembro, aliás, dia 14 de setembro, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dia 15 de setembro, Rubem Alves. Dia 19 de setembro, Paulo Freire. Olha só, dia 12 de setembro, Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha quanto eu tive que decorar antes de vir aqui hoje. Vocês já imaginaram que Rubem Alves, ele sempre dizia algo, eu outro dia fazia um comentário desse no rádio, Rubem Alves dizia que no Brasil nós temos muito curso de oratória e poucos de escutatória. E Paulo Freire escutava, ouvia. E quando eu falava do nosso hino nacional, eu queria dizer algo que era marcante. A ideia de que a gente consiga ter um dia a noção de humanidade. Isto é, sem que a gente despreze nosso solo, nossa raiz, que a nossa raiz não seja âncora. Que a nossa raiz, que é a nossa pátria, nossa terra, nosso humus, que ela não seja âncora, mas que ela seja raiz.
Paulo Freire é um homem enraizado no Brasil, mas não ancorado. Tanto que no Japão, na Suécia, em qualquer dos países da África em que ele atuou, e a sua obra está, em qualquer dos lugares do mundo, com os seus 47 títulos de doutorado honoris causa. Hoje a Anitta atualizou para mim a lista. Era um homem que tinha raízes no Brasil, sem parodiar Sérgio Buarque de Holanda. Holanda de novo, esse povo tá. Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, já imaginou? Se a gente observa, Paulo Freire tinha raízes no Brasil, mas ele não tinha âncoras. Ele era capaz, como foi, de sair pelo mundo fazendo algo que é decisivo, sendo um grande mestre e um grande aluno. Paulo Freire foi um grande aluno, senão ele não seria um grande mestre. Quando ele escreveu na Pedagogia do Oprimido, que fará 50 anos, né, o ano que vem, 50 de publicação no Chile, e escreveu em 67, publicou 69, saiu em 70. O livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, produzido, né, há 50 anos, esse livro, um dos seus subtítulos, vocês se lembram, é uma das frases menos compreendidas de Paulo Freire, porque é deturpada por quem não quer compreendê-la, quando ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam, né, quase que mediatizadas pelo mundo uns aos outros. Muita gente pega a frase, só um pedaço, e diz que Paulo Freire diz que ninguém educa ninguém, e portanto a educação é impossível. Se tem uma coisa que Paulo Freire não era idiota. Paulo Freire não escreveria uma idiotice de ninguém educa ninguém, ponto. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, isto é, nós nos educamos em comunhão, uso eu a palavra, mediados ou mediatizados, como ele usou, pelo mundo. Claro, nessa hora Paulo Freire não era só um grande mestre, mas um grande aluno. Vocês sabem que a palavra aluno tem origem latina. Aluno significa aquele que está sendo nutrido, aquele que está sendo alimentado. Aliás, é por isso que ele se dedicava muito a ouvir e prestar atenção, para poder se nutrir. Das três histórias incríveis, ser humano brasileiro universal e ser nosso contemporâneo, a gente só tem a comemorar. Nós vivemos na era também de Paulo Freire. Quando se diz assim, poxa, mas há 20 anos ele se foi, uma parte dele se foi, que é a parte que podia ir. A parte dele que não se foi, continua conosco, porque essa não irá. Claro. Terezinha Rios, professora de filosofia que fez seu doutorado aqui na USP, né? Ela tem uma frase que eu gosto demais, ela diz: nós não somos imortais, mas podemos ser eternos.